Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Num dos nossos programas anteriores, a ouvinte Mirna fez uma pergunta e nós respondemos, e ela mandou um e-mail dizendo o seguinte: Oi Paulo, Maria Lúcia, muito obrigado pelo retorno às minhas perguntas. Há uma semana atrás, ouvindo e interagindo, você comentou sobre pessoas que deixavam o CD com decretos ligados. Aí eu me lembrei que decreto é em casa e não no serviço. Passei a deixar o CD do Arcanjo Miguel ligado e sempre que posso decreto junto. E em poucos dias as mudanças começaram a ocorrer. E não foram pequenas mudanças, foram grandes e muito importantes. Muito obrigado. Alguns de vocês devem lembrar que a Mirna havia perguntado justamente sobre o problema no escritório, problemas na empresa, que ela orava há muito tempo pedindo solução para problemas na empresa e não conseguia. Então, o que deve ter ocorrido é o seguinte: quando ela colocou o CD lá, reforçou aqueles decretos que ela já fazia em casa, não é, Paulo? Com certeza, Maria Lúcia. Mas mais do que isso, ela fez um trabalho dentro da mandala. Eu costumo dizer para vocês que o segredo da magia está na mandala. Quando nós queremos fazer um efeito positivo em nossas orações e nossos pedidos, nós temos que entender que as forças negativas, assim como as forças positivas, todas estão em forma de mandala, ou seja, elas são um corpo. Elas têm que ser tratadas como tal. Como dizem os mestres, quando nós temos que enfrentar uma força negativa, qual é o tamanho desta força? No caso da Mirna, ela, por trabalhar na empresa, ela tem acesso direto ao interior deste corpo, desta energia. Quando você tem que atuar numa empresa e você não faz parte do corpo de funcionários da empresa, então a sua capacidade de atuar dentro dessa mandala é menor. A primeira pergunta de hoje, gente, vem do André Silva. Ele diz: Olá, Paulo Rodrigues e Maria Lúcia, meu nome é André e eu sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se vocês conhecem algum livro confiável, onde mostra claramente a hierarquia da Grande Fraternidade Branca, pois eu tinha um da editora Madras. Me parecia muito bom até perceber que ele mostrava erroneamente uma tal de Rovena no lugar do amado Paulo Veneziano, Chorrando do Terceiro Raio, e dizendo que nosso mestre do Terceiro Raio teria ocupado o cargo do amado Mahashohan. Ao ver no site da Summit que essas informações não eram verdadeiras, coloquei fogo no livro, pois não sei de onde vinham estas informações e nem o que mais poderia estar distorcido, embora, como disse, me parecesse um bom livro. Gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar se vocês sabem me dizer com mais detalhes quem é Krishna, pois até onde sei, ele não aparece como um membro da hierarquia da Grande Fraternidade Branca, apesar de ser citado nas orações do Ashna de Elmória, e os seus seguidores o veem como uma das personalidades de Deus. Seria ele uma representação divina de um outro sistema solar? Ou ainda um logo solar como nosso amado Deus Pai, Mãe, Hélios e Vesta? Ou até mesmo vindo de outra galáxia? Agradeço a vossa atenção. Paz a todos, em nome de Jesus. André, você poderá ler sobre a hierarquia cósmica no livro Os Senhores dos Sete Raios, de Elizabeth Klaproth, e no livro Razão de Viver, de Maria Lúcia Vieira. No sânscrito, Krishna significa o azul escuro, o oitavo e mais comemorado avatar de Vishnu. Os hindus consideram-no seu salvador e é adorado como o mais popular dos seus deuses. Krishna nasceu alguns 5.000 anos atrás, o poder espiritual humano encarnado mais próximo de Yuga Devapara. Sua morte, em 3102 a.C., marcou o começo do Kali Yuga. A vida de Krishna tem interessantes similaridades às dos instrutores mundiais. As vidas de grandes mensageiros espirituais foram escritas por seus iniciados na língua de símbolos e alegorias. A concepção, o nascimento e a infância de Krishna
são, em essência, um protótipo da história do Novo Testamento. Assim como Jesus foi perseguido por Herodes e muitas crianças morreram nessa perseguição, também Krishna foi perseguido pelo rei Kamsa, um demônio encarnado. Muitas crianças morreram. Krishna representa para os orientais assim como o Cristo para os ocidentais. Eles representam o Cristo universal, o Filho de Deus, o exemplo a qual todo filho de Deus deve seguir. Olhando todos os ditados da Summit Lighthouse, eu só encontrei 2 ditados de Krishna, um em 1992 e outro em 1993. Krishna é uma representatividade de amor e alegria, muito, muito venerado no Oriente todo. E é como o Jesus para nós, exatamente, não tem diferença. Representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria Lúcia Luciane faz uma pergunta. Ela diz: Paulo e Maria Lúcia, vocês podem me falar sobre a distinção que vocês fazem entre karma e energia negativa? Paulo, você me falou sobre isso em programas anteriores e também numa explicação sobre o decreto de Astreia e Miguel. Para mim é a mesma coisa, porque o meu entender, se uma pessoa atrai para si uma energia, é porque ela a tem dentro de si. Em consequência, é o seu karma. Obrigada, paz e luz a todos. Luciane, Curitiba. Querida Luciane, a palavra karma quer dizer ação. Esta ação pode ser ação negativa ou positiva. Ação negativa gera karma negativo. E uma ação construtiva de amor positiva irá gerar, com certeza, um karma positivo. Acontece que você também tem razão quando diz que se uma pessoa não tem inveja, por exemplo, a energia de inveja não poderá entrar nessa pessoa. Mas acontece que nós não somos perfeitos. E alguma coisa de errado sempre existe em nós. Portanto, quando você está num ambiente público, você está em algum local onde a energia é pesada, as pessoas geralmente podem estar vulneráveis a essa energia. Se tem alguém com muita raiva ou ódio no mesmo ambiente que a gente, é fácil penetrar se a pessoa estiver descuidada, se ela estiver desprotegida, se ela não estiver vigiando e orando, como ensinou Jesus. Por isso é necessário nós nos mantermos sempre, sempre em harmonia, porque estando em harmonia e tendo feito a nossa defesa pessoal com os decretos e comandos de luz de Miguel e de Astreia, nós estaremos mais invulneráveis a essas energias negativas que se encontram cruzando o ambiente. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que costuma orar muito, fazer comandos de luz, que exercita o poder da palavra sagrada. Quando essa pessoa se irrita, essa energia sai com uma carga tremenda de poder energético e vai machucando todos que encontra pela frente. Eu acredito que era isso que o Paulo estava se referindo. Essas energias que estão por aí no meio ambiente, essas formas, pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, que podem perturbar as pessoas incautas. Eu recomendo para você entender melhor este assunto a leitura do livro Forma Pensamento, de Charles Leadbeater. É da editora Pensamento este livro, e mostra como o pensamento tem forma, cor e poder. Olha, gente, voltamos ao ponto aqui sobre mandala, que eu tanto falo. Se você compra uma casa, Luciane, uma casa que já foi utilizada por outras pessoas, e essas pessoas viviam brigando, se odiando, se faziam magia negra, se houve algum assassinato na casa, são energias que fazem parte da mandala da casa e não fazem parte da mandala da nova dona da casa. Se a nova dona da casa é uma santa que chega e entra na casa, ela vai ter que lidar com energias negativas que não fazem parte do seu karma, que não estão nela. Agora, ela pode chegar na casa e fazer uma super limpeza na casa, como ela pode chegar na casa e tentar morar lá, dividindo espaço com aquela energia que está na casa, que faz parte da mandala daquela casa. Bom, se ela tentar viver lá sem fazer uma boa limpeza antes, ela vai ter problemas. No dia a dia, sua energia pura e abençoada de suas orações vai consumindo aquilo, mas muito mais lentamente do que se ela direcionar uma oração
específica para purificar a casa, para depois entrar e tomar conta do espaço. Você pode dizer que era um karma dela ir para aquela casa, mas acontece que pode ser um teste. Deus pode estar testando ela para ver a capacidade dela de purificar aquele ambiente completamente diferente dela. Eu acho que aí agora eu consegui te explicar exatamente isso, não é? Um bom exemplo disso é a prefeitura da sua cidade. Digamos que você saiba que lá, naquele ambiente público da sua cidade, tem muita corrupção. E você sabe que aquele não é um karma seu, aquele é um problema na sua cidade. E isso é uma energia negativa que precisa ser trabalhada. E você pode fazer a diferença indo lá dentro da prefeitura orar. E isso é lutar contra uma energia negativa que não é necessariamente um karma direto seu. A Luciane continua fazendo outra pergunta. Ela diz: olá, Paulo e Maria Lúcia, inicialmente parabéns e obrigada por esse programa maravilhoso, e eu não deixo de ouvir por nada neste mundo. Minha pergunta é a seguinte: no decreto de Astrea e Miguel, quando é dito leve daqui e agora as forças do mal para o Lago do Fogo Sagrado, o Lago do Fogo Sagrado é a segunda morte, ou o que é? Obrigado, paz e luz a todos. Luciane, Curitiba. Luciane, o fogo sagrado é a precipitação do Espírito Santo para o batismo das almas, a purificação, a alquimia e a transmutação, bem como para a realização da ascensão. O Espírito Sagrado de retorno ao Um. O fogo sagrado é um fogo líquido. Você está certa. O lago do fogo sagrado é onde as almas sofrem a segunda morte. Quando um ser é todo corrompido e sem luz e é colocado no fogo sagrado, nada sobra dele. Tudo é consumido e purificado. Mas se ele, ao contrário, é um ser de luz, um ser iluminado, ele passa pelo fogo sagrado e consegue sua ascensão. E é aí que nós devemos nos preparar. Nós precisamos nos purificar tanto para que possamos passar pelo fogo sagrado de Deus sem perdermos nada de nós. Que tudo de nós se mantenha vivo. Quando nós exercitamos o poder da palavra sagrada, nós estamos invocando e trabalhando com fogo sagrado. E qual é a ação que ele exerce sobre nós? Ele vai consumindo tudo que é negativo em nós, os nossos maus hábitos, a nossa energia negativa, o nosso karma negativo, e desta forma vai liberando e facilitando para que nós possamos aumentar as nossas virtudes e expandir as nossas qualidades morais, espirituais, e isto é uma transfiguração que começa a acontecer em nós mesmos. A próxima pergunta vem da Silvana. Ela diz assim: olá, gostaria muito de saber como entrar em conexão com um dos mestres ascensionados. Nas minhas meditações, às vezes sinto a presença de um, mas não consigo visualizá-lo. Apenas vejo muitos olhos de diferentes rostos. Grata, Silvana. Silvana, querida, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Nós não devemos ficar ansiosos desejando que o mestre apareça. Nós precisamos, sim, focalizar a nossa atenção no nosso desenvolvimento espiritual. Devemos seguir a senda iniciática da ascensão, que é a senda dos testes iniciáticos. Somente passando testes iniciáticos nós podemos chegar a essa elevação, aumentando assim a frequência vibratória do nosso ser, da nossa alma, para atingir a frequência vibratória dos mestres. O discípulo precisa atender o desenvolvimento da sua harmonia pessoal, da compaixão, do amor, e passando os testes diariamente, mostrando-se aprovado junto a Deus. É para isso que você precisa direcionar a sua atenção se deseja um dia ver os mestres. Existe um versículo da Bíblia que diz o seguinte: ninguém pode tomar o céu à força. E o significado disso é o seguinte: quando a pessoa deseja passar para o lado espiritual com muita força, com muita ansiedade, com muito desejo, sem querer passar pelos testes iniciáticos, ela está querendo tomar o céu à força. Então, o que ela acaba atraindo é o lado espiritual baixo do plano astral. Ela atrai os espíritos dos mortos, ela atrai a falsa hierarquia.
ela pode atrair, assim, desta forma, um impostor do Mestre Ascenso. Existem impostores de Jesus, impostor de Mestre Moria, impostor de Saint-Germain. E algumas pessoas atraem esse falso mestre. E o que faz o impostor para convencer? Ele se apresenta com uma falsa luz, com uma aparência de luz, falando com doçura, dando bons conselhos, ensinando, entre aspas, boas coisas, mas impedindo o discípulo de caminhar na senda. E isso ilude muita gente que está crente, que está vendo Saint-Germain, que está vendo Jesus, e torna-se um falso discípulo seguindo um falso mestre. Isso é uma coisa muito perigosa. Por isso, aconselhamos você a desejar caminhar na luz, praticar os ensinamentos dos mestres ascensos, estudar, e tudo bem, você pode desejar e estar receptiva a ver seu mestre, mas não com ansiedade e não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, siga a sua senda. Bem dito por você, Maria Lúcia. Eu queria só acrescentar que vocês podem colocar a prova de tudo que vocês pensam ser ou não sagrado no fogo sagrado. Ou seja, você está fazendo uma invocação da chama violeta, aparecem rostos ou formas de pretensos mestres, coloque o fogo sagrado sobre eles e veja se eles se mantêm. Vejam se eles são capazes de se manter no fogo ou se eles vão se desfazer e vocês nunca mais o verão. Silvana, quando você tiver novamente essa visão de olhos e rostos, diga assim: São Miguel, se esta visão não for da luz, que ela desapareça agora da minha mente. A próxima pergunta vem da Luciane. Ela diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, permitam-me falar um pouquinho, por favor, sobre o Mestre Lanto. Vejam que tudo que aqui vou falar é sobre o meu entendimento, a minha compreensão. Tem alguns mestres que adoram puxar a orelha da gente. Mestre Lanto, não. Ele é muito doce. Sempre que leio algo que ele disse, é como se me inundasse de algo muito bom. Eu o associo à cor, à vida, à luz e o brilho. Quando, antes de dormir, eu faço uma invocação para ser encaminhada para o retiro de um mestre, na noite de sábado é a que eu me sinto mais feliz. Meu sentimento é de alegria. Digamos que experimento a sensação de estar indo para uma aula que gosto mais do que as outras. Então a minha pergunta: eu não deveria me sentir assim em relação ao mestre do raio em que estou no momento? E este não é Lanto. Daí então a minha confusão, porque esta afinidade tão grande com o mestre de um outro raio que não estou trabalhando nesta encarnação? Paulo e Maria Lúcia, agradeço de todo o meu coração esse programa maravilhoso, a atenção, o respeito e a dedicação de vocês. Paz e luz a todos, Luciano Curitiba. Volto a dizer a vocês às vezes, amigos, veem que muitas vezes alguns dos ouvintes mandam vários e-mails seguidos e a gente respeita a ordem de chegada. Às vezes a gente deixa de lado algum e-mail porque a pessoa manda muitos, mas só para o programa não ser inteiro da pessoa. Mas participem. Se vocês querem ter e-mails respondidos em todos os programas, façam como a Luciane, façam como o Francisco de Salvador, entre outros que participam bastante. Luciane, quero começar dizendo para você que eu, ao contrário de você, sinto que o mestre Lanto é severo comigo. Eu tenho essa sensação que ele sim puxa a minha orelha. Enquanto que o mestre Elmora, que para muitos é severo, para mim, eu adoro quando ele se dirige a mim de alguma forma, em pensamento, em sentimento, em algum livro que eu abra dele e tenha algum recado. Eu não sinto esse puxão de orelha do mestre Elmora. Então, eu acho que isso é uma afinidade que nós temos com os nossos mestres. É comum as pessoas me dizerem isso que você diz de sentir que participa de um outro raio quando eu faço uma análise pessoal. Elas dizem: nossa, Paulo, mas eu sempre pensei que fosse de outro raio. Já meditei muito sobre isso e penso que o que ocorre é que essas pessoas vieram para esta encarnação para desenvolverem uma afinidade com um raio, mas já desenvolveram com outro raio em uma outra encarnação. Você pode ter sido uma discípula de Lanto em uma encarnação na China, inclusive. Estar desenvolvendo determinado raio nesta encarnação não nos impede de termos um contato com um mestre de outro raio.
Ninguém disse para você que você não pode continuar com o seu contato maravilhoso que tem com o mestre Lanto. Apenas que precisamos nos dedicar mais e desenvolver mais um raio definido para esta encarnação, que foi os que eu passei para você. A Deise escreveu, ela disse: Olá, meu nome é Deise, eu sou de São Caetano do Sul. Quero agradecer pela iluminação recebida através deste site abençoado. Gostaria de saber o que é mais válido, fazer várias vezes o mesmo decreto ou fazer 3 vezes vários decretos diferentes do mesmo raio. Geralmente, os principiantes devem fazer 3 vezes cada decreto, porque mais tempo os cansaria, entediaria, ou é uma força muito, muito poderosa que a gente magnetiza, que realmente não dá para o principiante trabalhar. Com o tempo, vai aumentando para 9 vezes, 12 vezes, 15 vezes, 18 vezes, e assim por diante, até chegar a 33 ou meia hora cada decreto, que é muito bom fazer o mesmo decreto bastante vezes, mas isto é gradual, é de cada um. E vocês devem seguir a sua intuição, a sua vontade, como se sintam melhor. Não há uma regra específica de dizer tem que ser assim. O ideal é você iniciar um trabalho de decretos do poder da palavra sagrada e não parar até que termine, até que apague a vela. Aquilo deve ser uma coisa ininterrupta. Organize. Se você quer fazer 10 decretos, 3 vezes cada um, deixe tudo organizadinho para não haver interrupção entre um e outro. Compreende? Eu gostaria de falar apenas que, quando comecei a fazer os comandos de luz, e decretos e mantras, eu sempre escolhia um para atingir a mestria. Um que eu me dedicava por um bom período para aprender a fazer com vontade, com dedicação, até que eu me tornasse forte naquele, bem forte. É isso que eu indico para vocês. Comecem com 3, 9, 12, 108, ou por um período, vou fazer todo dia meia hora desse decreto, até que eu tenha velocidade, dinamismo e confiança nesse decreto, desse raio, desse mestre. Isso faz a diferença. A Deise continua as perguntas dizendo: ao fazer a chama violeta, sinto muito sono, a ponto de sair de sintonia. Estou fazendo alguma coisa errada? Tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar isso? Deise, isso é absolutamente comum. Para você fazer uma ideia, uma ocasião, eu me lembro que na Summit nós estávamos lá e de repente a minha filha estava comigo, ela olhou, cochichou comigo, até dando risada, falou: mamãe, contei, tem 40 pessoas dormindo sentadas. Por quê? Por que este sono? É porque há muita luz. Quando você começa a magnetizar o poder da palavra, o fogo sagrado, você magnetiza luz, vida. Se você estiver à noite num ambiente com muita luz, você terá sono também. Então, é essa a causa. Muita luz traz sono, até que você vai se habituando, a sua luz vai aumentando e você não terá mais sono. É natural, não se preocupe, continue. Essas 40 pessoas num local com cerca de 1.000 pessoas, né, Maria Lúcia? Claro. E também com uma luz muito mais intensa, né? Lá do lado da mensageira, aquela luz é muito forte. Eu mesma, no princípio, tinha um sono embriagador. Outro dia nós estávamos fazendo um retiro espiritual, 6 horas de decreto. E havia uma pessoa que tinha menos momentum de oração do que a maioria, do que as outras todas. E ela simplesmente não aguentou a força daquela luz magnetizada por 15. Quando eu olhei, ela estava assim, sentada na cadeira e, sabe, quase caindo de sono, a cabeça já quase no joelho. Eu fui lá, levei-a para a cama, ela caiu dormindo e acordou exatamente 6 horas depois, quando o grupo fechou o trabalho, quando acabou. E ela me disse depois, muito admirada: mas eu dormi tão bem a noite toda, como é possível ter dormido tanto assim? Agora, isso também ocorre com as pessoas que decretam há muitos anos. Um exemplo disso é quando nós deixamos de fazer os decretos de Astreia por algum tempo e nós voltamos aí depois, digamos, 15 dias sem fazer os decretos de Astreia. E você encontra uma energia pesada. Isso pode também causar sono em uma pessoa que já tem anos e anos de comandos de luz de fazer os decretos. Porque aquela força toda de energia sendo consumida, de energia negativa,
causa esse sono? Eu sugiro a você ler sobre esse assunto em nossa página. Paulo, você me fez lembrar mais uma situação onde pode causar sono para uma pessoa já adiantada na prática dos decretos e também uma pessoa que faça diariamente astreio. É quando nós começamos a trabalhar para uma situação direcionando para um caso muito complicado, muito pesado. Se, por exemplo, você pede para determinada pessoa, situação, uma empresa tal, eu estou decretando para a empresa tal, e aquela situação está muito carregada, você pode também sentir sono. Sente, sim, sente. É até para mim um alerta de se a coisa está pesada ou não. Quanto mais sono você tem com os decretos, mais a necessidade real de invocações de comandos de luz. Ok? A próxima pergunta da Deise ainda, a última pergunta da Deise, é a seguinte. Pesquisando sobre personagens da mitologia greco-romana com meu filho para um trabalho da escola, observei que muitos nomes desses personagens são os mesmos que vários Elohim. Você saberia me dizer o porquê desta coincidência? Agradeço muito pelos seus ensinamentos e esclarecimentos, nos tornando pessoas melhores e mais bem direcionadas. Abraços, Deise. Deise, o único Elohim que encarnou na Terra é o Elohim Hércules, do primeiro raio. Saibam que nós não temos resposta para todas as perguntas. Algumas perguntas exigem até pesquisas em que a gente não tem um retorno imediato. Eu entendo que os antigos tinham o conhecimento dos mestres, dos Elohim, e a forma deles se expressarem, contando essas histórias, são diversas. Por exemplo, estudando os ensinamentos egípcios, eu aprendi que nem toda imagem de homem misturado com animal tem relação com a engenharia genética, como a gente sabe que ocorreu na Atlântida realmente a mistura entre homens e animais, que foi uma das causas da queda da Atlântida. Muitas vezes a mistura num desenho de um corpo de um homem com o de um animal tem significado simbólico de uma cultura que deve ser seguida naquela escola, naquele ambiente. Por exemplo, um homem com cabeça de águia, significando a avidez dele de buscar a verdade, e entre outras coisas. E nós vemos também que Vênus é o símbolo da beleza e do amor, como realmente a mestra Ascensa, Vênus, chama gema de Sanat Kumara, é o símbolo do amor e da beleza. Sanat Kumara esteve fisicamente na Terra, portanto, os antigos têm conhecimento disso, e de Vênus e de todos os nomes dos mestres e Elohim. Claro, isso está enraizado no conhecimento da humanidade. E Vênus, por exemplo, não encarnou na Terra. Não sabemos disso. É complexo. Essa tua pergunta foi bem complexa. Complexa e não há muitos detalhes sobre isso nos ensinamentos, porque realmente é o que eu digo sempre, nós devemos nos preocupar mais com a nossa autotranscendência. Isso é o passo mais importante. A visão que os antigos tinham dos mestres Elohim não é o que importa. O que importa agora é o nosso canal com os mestres atual, que nos dá uma visão muito mais atualizada, muito mais verdadeira do que os antigos tinham. Quer dizer, é por aí. A próxima pergunta vem do Glaucio, ele diz: Amados, bom dia. Meu nome é Glaucio, eu sou de Niterói e eu gostaria de tirar uma dúvida. Não sei se servirá para o meu crescimento espiritual, mas gostaria que me respondesse. Jesus Cristo, quando escolheu os seus 12 apóstolos para que ele divulgasse as boas novas, também os passou os ensinamentos adquiridos na sua juventude. E sendo feito isto, por que apenas o apóstolo Paulo, que somente começou a pregar após a crucificação de Cristo, ascensionou? Compreendo que Paulo, como diz na Bíblia, pregou aos gentios, nós, a libertação da lei de Moisés, e na nova lei, que é a graça. A graça seria esses ensinamentos nos dados nos dias de hoje. E os apóstolos de Jesus, como Pedro, que foi indicado pelo próprio Cristo para fundar a igreja, e João, que teve a revelação sobre o Apocalipse, não foram ascensionados? Muito obrigado por tudo, Glaucio. Glaucio, João
foi o único dos apóstolos que ascensionou na mesma encarnação, sem ter de voltar à Terra. Paulo voltou uma vez mais para atingir sua ascensão. Sabe, a ascensão exige muito mais do que estar preparado para ela. O sujeito pode estar sem karma negativo algum e altamente espiritualizado e ainda ter que nascer muitas e muitas vidas. Sabem para quê? Para poder realizar o plano divino. Sem realizar o plano de manifestação que Deus tem para o indivíduo, ninguém ascensiona. Este plano tem um dia e hora marcada para acontecer. Quando será o seu, só Deus sabe. Blavatsky era uma dessas encarnações de Pedro. Ela fez sua passagem achando que ascensionaria naquele momento. Mas sabemos que já encarnou uma vez depois disso e terá de encarnar novamente, pois ainda não ascensionou. Os apóstolos de Jesus podem estar também vivos, muitos deles, para completar a era de peixes, para trabalhar com Jesus aqui embaixo, aqui na terra, e ele lá no céu, continuando o discipulado que eles iniciaram na Galileia. A chama gêmea de Jesus, que também já ascensionou, mas ascensionou na década de 70, recentemente, ela estava aqui carregando a energia de Jesus que estava lá em cima. Eu gostaria de recomendar a todos o filme que eu vi outro dia, feito pelo padre Marcelo Rossi, sobre a vida de Paulo Apóstolo. É maravilhoso o filme, Homem de Fé. A Rejane escreveu dizendo: Oi Paulo, Maria Lúcia, muito obrigado pela atenção, porém fiquei com mais dúvidas. Quando vocês falam dos ditados, quem recebe esses ditados? A Rejane pergunta também sobre o culto ao antepassados, mas como já respondemos sobre este assunto no programa passado, então suprimimos a parte final de seu e-mail. Rejane, quem recebe os ditados são os mensageiros de Deus. Não só no templo de Abraão, quando os profetas traziam as mensagens de Deus para o povo, mas continuamente, periodicamente, Deus envia seus mensageiros, principalmente em épocas que a humanidade está passando por fases extremamente difíceis, como agora. O último mensageiro de que temos notícia é Elizabeth Clare Prophet, que trouxe ensinamentos dos mestres ascensos muito recente, com novas revelações progressivas de Deus para os seus filhos aqui na Terra. O profeta é aquele que Deus fala através dele. Eles são preparados por muitas e muitas vidas. Não é uma coisa casual. Deus escolheu, fulano vai ser meu mensageiro porque é devoto por isso, por aquilo. Não. É preparado em vidas e vidas por muitos e muitos mestres. Para dar um exemplo para vocês, Elizabeth foi preparada por Jesus como sua discípula. Na Galileia, ela encarnou como Marta. Ela foi Santa Clara, portanto, discípula de São Francisco, que era uma encarnação do mestre Kuthumi. Ela foi filha de Thomas More, que era uma encarnação de Almória. Ela encarnou também no Tibete como discípula de um grande Buda, entre outras encarnações. Sempre próxima a grandes mestres, sendo preparada para esse trabalho, esta missão que ela exerceu agora no planeta. A Josefina nos escreveu dizendo: Como vai, senhor Paulo e Maria Lúcia? Eu estou ouvindo o programa e estou muito feliz. O senhor diz que ninguém pede a invocação do senhor Shiva, mas eu não encontrei no site. Outra dúvida é: por que interferir no livre-arbítrio e domínio do corpo das mulheres para fazer aborto? Eu acho que deveria legalizar também a maconha. Já fui contra e entendi que isso acaba com muitos males, que advém da ganância de quem se aproveita das situações. Assim como existe aquela indústria de papa-defuntos que esfolam as famílias nessa hora e das multas de trânsito, entre outras. Que tal um programa debate com mais de uma opinião e conceitos? Posso estar errada, mas estou aberta para tentar acertar mais. Obrigada, Josefina. Josefina, eu quero começar essa resposta para você dizendo que aqui nós não procuramos dar a nossa opinião. Nós só damos a nossa opinião quando nós não encontramos a opinião dos mestres em lugar nenhum. Esse programa e o nosso trabalho no site é inteiramente em busca da opinião ou do ensinamento do mestre ascenso, dado para nós através de seus mensageiros. Isso é muito importante que vocês entendam. É comum, às vezes, recebermos e-mails aqui, até meio agressivos, reclamando da nossa opinião, quando que nós não estamos aqui fazendo um trabalho
para mostrar a nossa opinião ou o que pensamos, não é isso? Certo, Maria Lúcia? É sim o que nós acreditamos, o que nós confiamos, o que nós atestamos como verdade. Temos, por mais de 20 anos, testado esses ensinamentos em nossa vida prática e de muitos que aprendem conosco e vemos que dá certo, que tudo isso que os mestres falam é verdade. Então, nós não queremos aqui um debate porque não nos interessa a opinião de outros, nós já sabemos, já conhecemos. Este programa é, como disse o Paulo, para transmitir, expandir os ensinamentos dos mestres ascensos da grande fraternidade branca. Nós precisamos entender que aqueles que compreendem o valor da realidade de estar próximo de um mestre ascenso e da verdade que esses mestres nos trazem, precisamos seguir os mestres o mais cegamente possível. Ou seja, o Shela é aquele que segue o mestre até de olhos fechados. Se o mestre mandar pular dentro de um buraco, a gente confia no mestre e pula, porque a gente sabe que é o que tem que ser feito. É muito comum recebermos um comando do nosso Santo Cristo pessoal, do nosso próprio eu, sem interferência de ninguém externamente, e termos dúvida. Mas isso é uma falha humana. Nós precisamos seguir cegamente a luz que nos ilumina, porque nós não sabemos nada da verdade. Nós vivemos num mar de astral, o planeta Terra é uma confusão imensa, imensa. Sabe, Josefina? As mulheres precisam aprender que somente o seu útero lhes pertence, mas o feto não. A mãe é a protetora de seu bebê e não a dona dele. Você precisa entrar no nosso website abortonão.com.br e estudar o material lá exposto. Eu tenho certeza de que se você entender o que é um aborto, mudará de ideia imediatamente. Eu não posso acreditar que uma filha da luz como você aceite que se autorize matar uma criança despedaçando-a com sugadores e alicates. Não há razões que me façam concordar com tal atrocidade. É que as pessoas pensam, vai tirar aquele pedaço de carne do útero, mas não é assim que acontece. Tem um ser vivo batendo o coração, sentindo, e esse ser que sente, porque já está provado que os bebês sentem, quando aquele alicate corta o corpinho deles, eles sentem, é terrível. Desculpe se eu estou chocando alguns de vocês, mas as pessoas que não entendem isso ainda precisam entender. Na Constituição de nosso país está escrito que é obrigação de cada brasileiro defender o direito da criança. E seu direito maior é a vida. E é isso que nós fazemos aqui. Eu espero que você reveja o seu ponto de vista, Josefina. E tem mais. Saibam aqueles que estão a favor do aborto. Vocês terão de renascer. E pode ser, e bem provável é, que encontrem uma mãe abortista pelo caminho. Coloquem-se no lugar de um bebê que está tentando nascer e encontram uma mãe que abre o seu útero para um assassino. Pois eu não chamo de médicos os que cortam criancinhas. Porque o Código de Ética Médica proíbe que o médico conduza uma pessoa à morte. O artigo 6 do Código de Ética Médico diz que o médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará os seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar a tentativa contra a sua dignidade e integridade. Vejam que os abortistas querem fazer dos médicos assassinos, mas o artigo 7 diz o seguinte: o médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais a quem ele não deseja, salvo na ausência do outro médico, em casos de urgência ou quando sua negativa possa fazer danos irreversíveis ao paciente, o que não ocorre no caso do aborto. Saibam que em Portugal, onde infelizmente o aborto foi liberado, os médicos estão se recusando a fazer esse trabalho sujo para o governo daquele país. Os governantes querem se livrar da obrigação de educar as crianças pobres, de distribuir a renda, e querem que os médicos matem as crianças e indicam o aborto para aqueles que não podem criar seus filhos.
Artigo 8. O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho. E no artigo 28, para terminar esse assunto de aborto, é direito do médico recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Josefina, eu gostaria de fazer uma analogia aqui para ajudá-la a pensar muito sobre esse tema. Digamos que você entrasse em uma sala e, de repente, deparasse com uma pessoa, um médico, cortando uma criança, um bebê, em pedacinhos, triturando. O que você faria? Você sairia dizendo, é livre-arbítrio dele, a mãe está do lado permitindo, é livre-arbítrio dela, eu vou seguir o meu caminho. Ou você correria em defesa dessa criança? Eu tenho buscado assinaturas contra o aborto, como vocês sabem. E, para mim, 90% das pessoas de boa vontade fazem isso. Digamos que 10% se recusam e, claro, a gente respeita. E outro dia uma me disse o seguinte, mas Maria Lúcia, veja o seguinte, tem mães que deixam o filho nascer, não abortam, mas depois jogam no rio, como foi poucas semanas atrás aconteceu. A outra mãe jogou o bebê no lixo, a outra botou embaixo de um carro, atrás do pneu do carro. E o que eu respondi a ela? Mas estas crianças tiveram oportunidade de nascer e tiveram oportunidade de ser salvas. E tiveram a oportunidade de resgatar a karma, porque com o sofrimento que elas passaram já nos primeiros dias de vida, elas já resgataram muito karma. E para finalizar este assunto, vamos lembrar que a vida não nos pertence. Vida é Deus. Vida é energia, é fogo, é luz, é Deus. Só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Eu quero também finalizar dizendo que, como a gente segue os ensinamentos dos mestres, os mestres nos comandam para defender as criancinhas. E que o aborto é uma das coisas mais terríveis que a humanidade pode enfrentar. Porque essas pessoas que estão deixando de nascer vão fazer falta de alguma forma na nossa sociedade. Porque elas têm um plano divino para manifestar e esse plano não será manifestado. A próxima pergunta vem de Francisco, de Salvador. Francisco participando sempre ativamente. Ele diz, Paulo, Maria Lúcia, o que vocês sabem sobre Zohar, que é o principal livro da Cabala? Dizem que ter o Zohar em casa traz proteção, entre outros benefícios espirituais. Existe algum ensinamento dos mestres sobre isso? Sei que a mensageira é versada em Cabala e astrologia, e isso significa que é uma ciência aprovada pelos mestres. Porém, me parece que está havendo uma espécie de vulgarização da Cabala. Gostaria que você comentasse sobre este assunto. Vitória sempre, Francisco. Francisco, a sua pergunta sobre o livro Zohar está muito vaga e nós gostaríamos que vocês fossem bem específicos sobre perguntas. Porque não dá assim para a gente comentar um livro no programa. Nós estamos aqui dispostos a responder perguntas específicas. Mas, enfim, todos os livros bons, como o livro Zohar, é um livro bom, trazem uma energia positiva para dentro do nosso lar. Tudo que é sagrado, a Bíblia, toda a literatura sagrada, todas as escrituras, trazem uma elevação muito grande na energia. E eu até quero contar para vocês uma história que ocorreu que prova isso bem mesmo. Eu, há muitos anos, as minhas crianças ainda eram pequenas, eu tinha uma empregada que fazia um curso à noite. Ela era uma mulher alta e forte e saía às 6h30 para a sua aula e voltava às 9h30, 10 horas, estava em casa. Nessa ocasião, eu morava em uma casa, em Curitiba, que ficava a umas 4 quadras do ponto de ônibus, de uma rua tranquila, de bairro, quase deserta, nesse horário. E um dia ela me disse, Dona Lúcia, eu estou com muito medo de aula porque tem um homem que está me seguindo na volta da escola. E eu não sei o que fazer, porque ele está me seguindo há vários dias. E eu, naquela época, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje dos ensinamentos dos mestres ascensos.
mas eu era católica, muito religiosa, e o que me ocorreu foi dizer a ela o seguinte: você não vai perder sua aula e nem vai ser atacada por isso é um absurdo. Você vai levar sua Bíblia e quando voltar para casa e sair da escola, você agarre a Bíblia, abraçando-a de encontro ao seu peito e sabendo que este homem não poderá fazer nada com você, porque você está com Deus. Ela era também uma pessoa religiosa. E ela assim fez, e até para surpresa minha, no dia seguinte, o primeiro dia que ela saiu com a Bíblia, ela me disse: ele desapareceu, nunca mais ele a seguiu. Agora, falando em vibração positiva de livros bons, o contrário é verdadeiro. Não se deve manter jornais, revistas com essa literatura terrível de crime que está havendo em nosso quarto, se possível não acumular na casa, porque todos os livros que não são bons também trazem sua energia negativa. Quanto à vulgarização da cabala, Francisco, realmente, tanto a cabala como o gnosticismo, como as religiões, tem muita gente que vulgariza, que faz mau uso, que mistura uma coisa com a outra, e tem muita gente usando bem a cabala. Realmente a mensageira é versada na cabala. Eu assisti um seminário que ela deu em San Diego, na década de 90, sobre a cabala, e uma pessoa que foi comigo trouxe o livro que ela tinha escrito, que é maravilhoso. Esse livro não havia ainda naquela época em português, e esta minha amiga comprou todos os livros de cabala que haviam em português na época, leu todos e me disse: o melhor é o de Elizabeth Clare Prophet, o melhor livro em português. Agora que nós temos, assim me disse ela que leu todos. Eu estudei o livro de Elizabeth, que hoje está à disposição de vocês, podem comprar, Cabala. O título é maravilhoso, eu recomendo muito. Essa vulgarização das religiões, a gente vê em todos os níveis e grupos religiosos de todos os tipos. Outro dia eu recebi um e-mail aqui mostrando, tentando provar que os maçons são adoradores dos demônios, enquanto nós sabemos que a maçonaria teve o apoio e criação de Saint-Germain, foi criada para o bem da humanidade. Agora, é claro que muitos grupos maçons fazem desse encontro um comércio, e que existem os falsos maçons, né, em todos os cantos, como existe em todas as religiões aqueles que atuam para o mal se vestindo de cordeiros, não é isso? Então, não deem ouvidos a essas coisas, vocês têm que tirar o que existe de bom de cada trabalho espiritual. Não é fácil, a gente tem que estar em primeiro lugar com uma comunhão interior para que o nosso eu superior possa nos dizer se nós estamos num caminho certo ou não. É complicado mesmo. Nós estamos em Armagedon, minha gente. Para concluir, queremos informar que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.